Conforme prometido, continuamos neste segundo episódio falando sobre orientação sexual, desde a criança até a fase adulta, um tema que há muito tempo nós queríamos trazer para cá. E se você não viu o episódio anterior, já corre para assistir, porque essa é a continuação desse episódio. Isso. Terminamos aquele falando sobre casamento homoafetivo, que, aliás, lá eu falei errado, eu falei casamento afetivo, que não deixa de ser, mas são os casamentos homoafetivos. E terminamos lá, vou reiniciar pedindo para Kelly, para quem não assistiu outro episódio, nós estamos aqui com a Kelly Galbieri, que é assessora de políticas para a diversidade sexual aqui em Jundiaí. Antes de mais nada, muito obrigada. É porque a gente decidiu, assim, de última hora, você ter ficado adorei. aqui. Muito bom. Números a gente quase não vê, né, sobre orientação sexual. Porém, sobre o casamento homoafetivo, tem. Sim. Quantos são no Brasil? No Brasil, nós temos 100 mil casamentos homoafetivos, né? Então, essa é uma grande dúvida de quem já se casou. Meu Deus, e se passar esse projeto de lei? Como é que vai ser? Meu casamento não vale mais? Gente, imaginem o retrocesso que seria. Às vezes, as pessoas estão casadas há 30 anos, né? Casada não, porque o casamento mesmo só foi permitido há 10 anos. Mas vivem juntos, né? 2 homens ou 2 mulheres há 30, 40 anos. A família nunca nem quis saber mais, porque era uma vergonha para a família. Quando um deles morre, que deixou herança, a família volta, que é uma beleza. E aquele que viveu, que cuidou durante a vida toda, pode acabar ficando sem nada se não há casamento, né? Se não tem uma união estável, regulamentada e tudo. Então, seria um retrocesso muito grande. O que se sabe é que, caso vá para a votação e passe, algum partido político, que é o que normalmente tem acontecido, leve essa discussão até o Supremo e ali seja derrubado por conta da inconstitucionalidade. Mas ainda que tudo dê errado, né? A gente também tem que pensar nisso. Os casamentos que existem permanecem, né? Porque é um ato jurídico perfeito, porque já é um direito adquirido. Tudo isso a gente está falando na nuvem, né? Porque a gente não tem nada concreto ainda. Mas são os estudos, é a discussão. O que a gente gostaria é que a sociedade se mobilizasse, dizendo, olha, não me afeta, né? Se eu estou vendo, a minha filha, por exemplo, que está casada há quase 10 anos, se acontecer alguma coisa com ela, foi a esposa dela que esteve com ela ao lado dela até hoje. Eu não tenho o direito de, nesse momento, falar para a esposa, ó, segue sua vida, que eu sou mãe, e se ela deixou alguma coisa para mim, ou até numa situação de colocar num convênio médico, sabe? Ter direito à pensão por morte. Então, são nessas coisas que a gente tem que pensar. A discussão não é se o casamento vai para dentro da igreja. Isso a gente sabe que não. Ninguém está pedindo isso. A igreja tem seus dogmas que a gente respeita. Eu sou católica apostólica romana. Também acho que minha filha não tem que casar com a esposa dela dentro da igreja católica. Não é nada disso. Nós estamos falando dos direitos né, que elas têm por conta de viverem junto tanto tempo. Bom, essa situação já é a fase adulta, em que a situação mais ou menos está resolvida, porque resolvida de fato nunca está, falta ainda a sociedade entender que é um direito que elas têm e eles têm também. Agora, quando criança, como abordar esse assunto? Você chegou a comentar com a Bia sobre essa questão toda? Na verdade, eu percebo que não basta eu ser uma mãe que converso, claro, focado na idade, mas abertamente com a minha filha, porque a sociedade está ali em volta dela, né? Então, a gente tem esse processo que a gente tem que... Então, quando ela era bem pequenininha, faz uns 5 anos, ela devia ter uns 5 anos, mais ou menos, eu estava vendo TV, chorando horrores, porque o Lulu Santos estava se declarando pro... Até então era namorado, né? Se não me engano, não era marido. E aí ela não entendeu. Ela falou, mãe, mas não pode, tem que ser homem e mulher. Eu falei, mas Bia, você é tão pequenininha, né? Então, onde você tá tirando isso, né? Não, como é que eles vão ter filhos? Com 5 anos. E aí foi todo um processo. Eu falei assim, Bia, tem amor ali. E quando tem amor,
é o que importa, amor e respeito, que é o que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Senão, uma coisa que minha avó me ensinou foi, se não tem respeito, não há amor. Uhum. Então, eu expliquei pra ela, eu falei assim, mas como que eles vão ter filhos? Eu falei assim, nossa, Bia, mas sabia que se a mamãe não pudesse ter filhos, a mamãe podia adotar? Ou pode adotar, né? Mas assim, se eu não pudesse, na situação deles, tem várias outras maneiras que existem. Tantas crianças precisando de uma família. Eu acho que aquilo ali mudou A concepção. a concepção com 5 anos, óbvio. Falei para a idade dela. Sim, Porque ela tinha exatamente. 5 anos, hoje ela tem 10, o entendimento dela é outro. E ela vê pessoas do mesmo sexo andando de mãos dadas na rua e ela não é uma coisa do outro mundo para ela, Uhum. né? E é muito louco, porque quando eu tava grávida dela, eu assistia muito, muito aqueles realities de transexual, da Jazz. Uhum. E eu assistia muito. E você falou que a gente não pensa nisso, mas exclusivamente na minha gravidez, isso vinha muito do tipo, eu sou católica, apostólica, romana, vou à missa todo domingo. Tudo que você falou pra mim faz todo sentido. Uhum. Faz todo sentido. Também acho. E uma coisa, aceitar, respeitar, enfim, qualquer que seja o termo, e passar isso para minha filha, não me tira da igreja, não me tira do amor de Deus, não me tira nada. Então, a gente primeiro precisa ter essa concepção pra gente, como adulta, e passar isso pra criança, porque ela também vai à missa, ela também faz catecismo, estuda numa escola religiosa. Mas eu sei que eu conversando com a Bia, o pai conversando com a Bia, que eu conheço o pai o suficiente para entender que ele também Tem esse tem cuidado. esse cuidado, esse pensamento. Então, a gente consegue lidar. A Bia, hoje, é um processo, porque a gente vem, acho que às vezes está até no sangue, né? Enraizado na gente. A gente nasce com esse conceito machista, patriarcal e tudo mais. Mas é o nosso processo como mãe dessa nova geração de criar filhos que falem assim, tá bom, você continua sendo minha amiga, você continua sendo meu amigo, a gente vai estudar junto, a gente vai fazer isso junto, e tá tudo bem. Você é incluído, assim como eu sou incluído, e todo mundo tá caminhando junto. Porque não há a diferença. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Você vai comentar, óbvio, mas antes que eu esqueça. A fala de uma mãe, a orientação de uma mãe, ela tem que peso diante do cenário em que essa criança ou esse jovem ele é inserido? Porque aí fora a gente sabe que não é bem assim, né? Então, assim, a mãe dentro de casa orienta de que tem que haver respeito, que o que importa é amor, que esses casais são possíveis e tal. Aí essa criança vai para a escola, por exemplo, e lá ela é bombardeada com informações que vão no sentido contrário. Sim. Até que ponto? O que pesa para essa criança e para esse adolescente? Cada coisa gostosa de falar. Ai, eu acho importantíssimo a gente falar, por favor, escutem esse episódio. Porque, assim, eu tenho grupos de pais, né, de LGBTs, e tenho grupo de jovens. Então, desde 2018, a gente se encontra mensalmente. Então, a gente tem, assim, material para poder dizer, olha, isso funciona, aquilo não funciona. Não é assim, eu acho. Porque a gente acompanha as famílias. O que a gente pode dizer? Aquela falácia, né? Aquela coisa que a gente escuta muito de dizer, salvem nossas crianças, não falem sobre isso com crianças e não sei o quê. Eu fico imaginando o que as pessoas pensam que vai ser falado para uma criança. Não é a mesma coisa que nós estamos conversando aqui. Então, é isso que você disse. Ela tem 10 anos, a gente vai falar para uma criança de 10 anos. Eu vou explicar para ela que a gente tem que respeitar o colega, que tem colegas que são japoneses, pretos, que falam delicado, que anda de um jeito diferente. E isso, ela não precisa saber mais do que isso. Questão de respeito. Claro que vai chegar na escola e vai ter aquele que vai falar, eu não quero um amigo viadinho, eu não vou ficar perto dele porque ele isso, aquilo. Sempre vai ter. Como vai ter também, na adolescência, aqueles que vão oferecer droga. Então, assim, se ele tiver uma base legal em casa, a família mostrando que não é preconceituosa, é assim que ele vai aprender. Mas não basta o pai e a mãe falar, né? Se o pai e a mãe...
explicam para ele que dá para ter respeito, que dá para acolher, e chega no restaurante e destrata o garçom, é aquela coisa, criança não faz o que a gente fala, criança faz o que a gente faz. Eu sempre disse isso. Excelente. Era a minha fala no Conselho Tutelar para todos os pais. Seja você o exemplo que você está pedindo que seu filho seja, porque senão não adianta. Então, ele escutou, a sua filha escutou de você. Olha, pode ser. E é bem isso. Quanta gente, casal hétero, que não quer mais ter filho, Ia falar isso. Exato. né? É muito grande hoje o número. Sim. E hoje, depois de mãe, eu respeito ainda mais. Aquela que não quer ter, né? Eu também. Eu também. Gente, é um mundo doido que a gente tem vivido. Que uma Baita escola responsabilidade. custa R$ 2.500 para colocar uma criança no maternal. Que você está com dificuldade de arrumar emprego, de pagar suas contas. E a sociedade agora te cobra de mandar para Disney, de fazer não sei o quê. Fora a responsabilidade que ela é puxada, né? Sim, Ser muito. mãe é uma responsabilidade. Aonde eu vou deixar se eu voltar a trabalhar? E depois eu tenho que pensar na escola que ela vai, se lá ensina os conceitos que eu também acredito. Assim, é tudo muito difícil. Então, 2 homens ou 2 mulheres, se quiserem ter filhos, vão ter filhos. Adotivos, barriga de aluguel. Eu conheço o casal de 2 homens que fez barriga de aluguel fora do país, como o Tami também, né? O filho da Gretchen. E trouxe o filho para cá. Eu nunca vi uma criança mais amada do que Gente, aquela eu criança. não duvido. Sabe? E assim, em momento algum, essas crianças vão se envergonhar de ter 2 pais ou de ter 2 mães. Porque essa é uma outra fala de muita gente. Mas você não acha que no Dia das Mães ele não vai ter mãe para homenagear? Acho. As minhas filhas não tinham pai para homenagear porque ele tinha morrido. Pois é. Sabe? Então, é um dia que eu tinha que tomar cuidado. Às vezes, não mandava para a escola naquele dia, porque eu sabia que ia deixá-las machucadas, mas não tinha escolha, ele morreu, né? Então, agora, o que eu via enquanto conselheira é crianças com vergonha quando o pai ia buscar bêbado na escola, ou a mãe esquecia lá, ou a mãe chegava machucada, porque apanhou do pai. E isso, sim, era vergonhoso. E isso ninguém fala. Porque eles sabem que isso tá errado. E isso está errado. Exato. É isso que está errado. Exato. Mas esse tipo de discussão não tem, né? É. A discussão é, será que ele não vai se envergonhar? É porque eu acho que a gente vem numa sociedade que coloca as crianças numa redoma muito, né? Sim. E aí ela cresce Sim. presa naquilo. Então a gente precisa começar a desconstruir. E não é falar assim, ah, filha, você pode ser gay? Ah, filha. Não, porque Não. isso não é uma coisa que Não. você pode ou não pode. Não, não adianta você falar. Agora, é uma maneira até meio brusca de dizer, mas eu já tenho 50, não sei quantos anos vocês têm. A gente não percebe quando aquele Claro. menino é gay. Claro. Pequenininho. Ele nem sabe. Ele nem olha para outro menino com desejo. Mas a gente já percebe. Então, se eu ficar falando para ele, só pode mulher, só pode mulher, só pode mulher, ele não vai adiantar nada. Que ele vai continuar daquela maneira, né? Menina, a gente percebe muito menos, porque a gente tem mais liberdade, né? A gente pode andar de mão dada com menina, que tá tudo bem. Se a gente for dormir na casa da amiga, a gente pode dormir na cama com ela, que tá tudo bem. Agora, menino, não, né? Se ele fizer isso, já é. É. Né? Ai, é uma Já preocupação, está se assumindo. né? É. Como é que é a participação da escola nesse processo todo? Depende da escola. Tem escola que é muito parceira, muito. Até a gente estava falando de uma colega em comum, né, da Tamires. Ela colocou a filha dela, que é uma menina trans, num colégio onde ela tinha certeza que a filha seria bem acolhida. E é uma criança, né? É uma a criança, filha ela tem dela 8 anos. tem 8 anos, É. já passa pelo processo de transição. E qual que é a importância que você vê da participação da escola nesse processo? Nossa, fundamental, fundamental. Porque tem escola que, assim, tem dificuldade com o uso de banheiro, que a criança quer ser chamada pelo nome social e a escola não aceita. Então, assim, veja bem, nome social é a Xuxa. Não precisa estar na minha certidão de nascimento. Ah. Por que que eu digo Xuxa para Xuxa, ou Lula para o Lula, ou qualquer pessoa que a gente só chama pelo nome social e a criança eu não aceito? Se a mãe vai até a escola e diz, olha, ele nasceu João, mas a partir de agora quer ser chamado de Maria, se a mãe está autorizando, qual é o problema da escola chamar?
Se tiver certo ou se tiver errado, é na casa dele. O Estado não tem que se meter sobre como é que eu crio meu filho ou minha filha. Então, tem escola que respeita. Ok, a partir de agora, a Maria chega na chamada, fala... A autoestima dessa criança vai ficando cada vez melhor. A dificuldade de entrar numa depressão, né? Ou a não facilidade de pensar num suicídio é muito grande. Mas, gente, os números são tão gritantes que a gente sabe hoje que 50% da comunidade LGBT já tentou suicídio. E 80% já pensou em suicídio. Então, assim, é um número muito grande, porque eles não se veem inseridos, eles não se veem detentores desse lugar, sabe? Eu não tenho direito de participar desta sociedade que é hétero, que é cisgênera, porque eu sou diferente. E quando eles encontram algum lugar que fala, viu, aqui é seu lugar também, você não precisa ser igual a mim para ter direito de estar aqui. É uma mudança enorme e começa na escola. Porque se você não fizer isso na escola, claro, a casa é a base. É. Mas se você não fizer isso na escola, ele vai parar de estudar. Aí ele não vai arrumar emprego. Aí ele vai arrumar dinheiro de alguma maneira. Ou no tráfico, ou na prostituição, ou no furto, ou no roubo. Acabou a vida dessa pessoa. Acabou. Então, faz parte do mundo dele o pedido de acolhimento. Sim. E se a gente virar as costas, a gente é tão culpado quanto qualquer outra Claro. pessoa. Como é que você enxerga... Ih, peraí que eu esqueci a pergunta. Tava tão prestando atenção no que você está falando. A questão da criança e até desse adolescente, até ele se assumir, existe um caminhar também que traz alguns traumas. Isso é importante a gente falar, né? Sim, Porque é nesse processo que ele acaba pensando em atentar Sim. contra a vida, enfim. sim. Muitos deles, ou eu diria que quase todos, eles tentam entrar na heterocisnormatividade, né? Tentam, se é um menino que gosta de menino, tenta beijar uma menina para ver se vai. A menina tenta... A minha filha namorou menino, né? A festa de 15 anos dela era ela e o príncipe e tal, né? E hoje é casada com uma menina e ela não se vê nem como bissexual. Ela se vê como lésbica mesmo. É que ela estava lá atrás tentando gostar de menino. Agora, tem as crianças trans, né? As crianças que são transexuais, hoje há um estudo que, se alguém tiver curiosidade de ver, pode procurar na internet, do Dr. Alexandre Sadé, que é um médico, Alexandre Sadé, que é de São Paulo, que se sabe que a criança nasce transexual. Então, quando a mãe está grávida, na 10ª semana de gestação, começa a formar a genitália da criança. E na 20ª semana começa a formar o cérebro. Então, quando tem congruência desse cérebro com essa genitália, a criança nasce cisgênera igual a gente. E quando não há, ela nasce transexual. Então, muitas delas vão continuar presas dentro daquele corpo, porque assim, não tem coragem, né? Aquele homem virar mulher depois de algum tempo, ou aquela menina se assumir como homem e tal. Mas muitos têm coragem e acabam saindo do armário, né? E se assumindo. Mas os primeiros relatos, né, de crianças que não estão se entendendo naquele corpo começam aos 2 anos de idade, 3 anos de idade. E a fala dos pais, ou agora que eu conheço os jovens também, é sempre igual, gente. Qual é? Sempre. Quando é uma mulher trans, né, nasceu menino, e ela vai percebendo que aquilo, ela não gosta de nada do que é de menino, nada. Nem jogo, nem brinquedo, nem nada. E, ao contrário, ela pega a toalha, coloca na cabeça, enrola para parecer cabelo comprido. Ela começa a usar o sapato da mãe. Quando a mãe sai de casa, coloca as roupas da mãe, biquíni, maiô, saia. Não cabe nela, já com 5, 6 anos, não cabe, mas ela fica segurando para poder andar em casa daquela maneira. Gente, todas falam, principalmente essa história da toalha na cabeça. É lógico, pelo amor de Deus, se encontrar um menino com toalha na cabeça não significa que ele vai ser um menino, uma mulher eu jogava trans. futebol, eu adoro. Então, assim, também. né? Exatamente. Subir em não árvore. significa isso. Não. Mas toda mulher trans conta isso. E, assim, a dificuldade
de querer gostar de alguma coisa que os meninos gostavam, porque queria fazer parte daquele... Veja, isso não está dizendo que vai ser gay ou que vai ser lésbica, está dizendo como eu me sinto. É sobre a minha pessoa, independe do sentimento que eu vou ter. Mas eu não consigo me ver naquele corpo, né? Eu tenho no meu grupo hoje uma mulher trans de mais de 60 anos, que ela é casada, né? Eu estou falando ela porque ela se vê assim, mas você olha, é um homem. Então, este homem é casado com uma mulher, tem filhos e hoje se assumiu como uma mulher trans. Gente, o relato dela, vocês choram horas, porque ela fica dizendo, desde pequena, que eu sabia que eu não era um homem. Mas, assim, imagina, 60, 65 anos de idade. Como que lá em 1960, 55, ela ia dizer, olha, pai, eu acho que eu não sou homem, não, acho que eu sou mulher. Viu? E internar. É louca. E que sofrimento dessa sofrimento. pessoa. E sofrimento da família toda, né? Porque esse casamento, será que foi verdadeiro, né? O quanto ela continua apaixonada, mesmo agora como uma mulher trans, ela continua apaixonada pela mesma esposa. Mas assim, imagina o quanto ela queria usar uma roupa diferente, ter outro tipo de fala, né? Não precisa ser grosseira como um homem, né? Não que todos sejam, claro, mas é diferente, né? Foi uma vida de mentira. Nós falávamos antes de entrar no ar aqui sobre a questão da orientação psicológica que se deve ter e o cuidado, né? Sim, sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tanto do psicólogo quanto do psiquiatra, né? Nós sabemos que é um tema novo, principalmente a transexualidade, começou a ser estudada, usar esse termo há menos de 15 anos, né? Então, quando esses profissionais saíram da faculdade, eles não tinham nenhum tipo de fala sobre homossexualidade, transexualidade. Até hoje, as faculdades de medicina não tocam no assunto, né? Então, quando você vai procurar um profissional para o seu filho, para a sua filha, que você acha que tem alguma orientação sexual diferente ou a identidade de gênero diferente, você tem que tomar muito cuidado com o profissional que você vai chamar, né? Eu vou colocar meu filho, minha filha, nas mãos de uma pessoa que pode acabar com a saúde mental deles. E pode, inclusive, dizer para os pais que são os pais que estão influenciando, como já tivemos caso aqui em Jundiaí. Então, psicólogos dizendo, olha, você tem que botar na cabeça dele que ele é uma menina. Não adianta. Quando você aceita, você reforça. Gente, não adianta. Nós tivemos agora o exemplo da Carol Heller ali, que tentou fazer a cura gay há um mês e ela se suicidou, né? Não adianta ninguém ficar falando para mim, olha, você gosta de mulher, você gosta de mulher. Não, eu gosto de homem, não adianta ninguém falar isso para mim. Mas uma criança, você fica falando aquilo vai fazendo um mal muito grande, né? E qual é a necessidade disso? Né? Eu amo a minha filha porque eu amo a minha filha, não porque ela gosta de homem. Eu tenho duas. Uma que acabou de ser mãe, inclusive, eu já sou avó, né? Que é casada com um homem, e essa que é casada com uma mulher. Por que eu vou amar mais aquela que gosta de homem do que a que gosta de mulher? Então, é uma mãe seletiva, né? Peraí. Situações como essa de a gente chegar ao ponto de discutir os casamentos homoafetivos, né? Esse assunto de novo na roda, significa também que nós não temos muita representatividade nos respectivos poderes, né? Sim. Ano que vem nós temos eleição. Qual que é a importância de se eleger um representante? Um preto, um índio. O Congresso é tão grande, né? Sim. E a nossa Câmara também, votar pessoas que de fato representem a sociedade. Deveria ter cotas, aliás, né? Eu escutei ontem no Fantástico a mãe da Maju, que estava fazendo, ela dizia o quanto é necessário. A cota para o preto, ok. A cota para o pobre, ainda que ele seja branco. Porque ele não vai chegar onde a gente chegou, porque a gente teve estudo, porque a gente teve tudo, né? E aí é a mesma situação. Nós temos, vou falar de Jundiaí porque eu moro aqui, Sim. Nós temos uma Câmara com 19 vereadores. Não caberia ali uma pessoa LGBT? Representando cada... Por quê? Porque ele tem que estar em todo espaço? Não, porque só ele pode dizer o que ele sofre. É o lugar dele. É o lugar dele. Como é que um homem branco, hétero, cis, vai pensar numa mulher trans, preta, e dizer, olha, ela sofre isso? Não.
não faz parte do dia a dia dele, né? Então, ter alguém ali para pensar, claro que ia sofrer pra caramba, né? Porque imagina tentar passar um projeto, ia ter 18 falando não, e ela assim, mas começa a discutir, começa a colocar em pauta um assunto que a sociedade toda tem que pensar, né? Algo mais? Sim, eu acho que a gente precisa falar muito. A gente falou muito sobre saúde mental na pandemia. E saúde mental não ficou ali na pandemia. A saúde mental é de todo mundo, para todos. E nesse tema específico é essencial a gente falar, porque a gente cuida da saúde mental dos nossos filhos, das pessoas LGBTQIA+, enfim. Então, terapia, né? Acho Terapia. que, independente se você acha que você é, ou se você sabe que você é, terapia. Como a Kelly falou, procurar, se você tem já um entendimento, né, da sua orientação, procura alguém que também siga esse entendimento, que tenha uma cabeça muito, muito bem estudada para isso. Sim. Mas não deixa de fazer terapia. E outra, pai e mãe também façam terapia. Com Porque certeza. é essencial para Com certeza. ajudar aquele filho, aquela filha que está precisando de você. E, mais uma vez, eu acho que, para finalizar, é seu filho, é sua filha, e você ama. Você não seleciona, porque você é desse jeito, Exato. eu não vou querer você. Exato. Não é uma brincadeira, né? É jogo da vida de verdade. Uma vez eu falei para um amigo meu que é psicólogo, né? E é muito atento a essa causa. Eu falei, todo mundo precisa de terapia, não são só os Todo LGBTs. mundo. Aí ele falou, você está falando errado. Todo mundo merece terapia. Porque exato. terapia é um presente. Você se conhecer, você começar a aceitar o outro, é um presente, né? Você não está precisando, você está merecendo. E é isso mesmo. Eu vou além. Eu costumava brincar isso antes da pandemia, que a terapia deveria vir na cesta básica, feijão, arroz e terapia. É verdade. Legal. Agora, aí eu acho que a gente está tão doente, vivemos numa sociedade tão doente, que a pandemia só potencializou. Exato. Tem muita gente doente agora, mas não é uma doença de fígado, de intestino, não. É doença da cabeça. E é uma doença que precisa ser Muito. cuidada. Que é uma doença muito grave. Gravíssima, Muito grave, né? Nós passamos agora pelo Setembro Amarelo, que foi o mês do suicídio, né? De prevenção ao suicídio. Os números são estarrecedores, assim. E eu tive essa minha outra filha, que é hétero, ela passou pela depressão. Gente, é tristíssimo, tristíssimo. E a gente fica apavorado porque você não sabe como você pode ajudar e se o remédio vai fazer efeito, como isso vai se dar, né? Se vai ter um final feliz. Então, assim, seja ele LGBT ou não, a gente tem que acolher nossos filhos. O filho da nossa amiga, né? O filho do vizinho. Durante toda essa conversa, sempre me veio à mente a questão da educação sexual. Eu sou mais ou menos da tua idade. Na minha época de colégio, tinha essa disciplina, né? Esse conversar. Hoje, acredito Não, hoje que... não pode mais falar sobre o assunto. Então, isso Mas, que eu Márcia, fala uma coisa para mim. Você teve essa aula, eu também. Você virou lésbica por causa disso? De jeito Você nenhum. virou trans por causa disso? Não, é conhecimento. Até para a gente poder saber se existe algum tipo de abuso que você pode estar Exato. sofrendo da sua família, do seu vizinho, na sua escola, em qualquer lugar. Eu quero deixar para vocês... Vocês já foram assistir Som da Liberdade no cinema? Eu já ouvi falar desse filme, mas eu estou criando coragem. Crie imediatamente e vá. E ali mostra, sabe, assuntos que a gente tem que discutir e que a gente... melhor a gente não falar nisso porque é sofrido. Não é sofrido, mas a gente tem que se debruçar. Tem muita gente precisando dos braços da gente. Não dá para a gente cruzar, não. É impressionante. Ali fala realmente de abuso sexual infantil, né? Tráfico de crianças para uso de exploração sexual. Gente, é um caso verídico. Então, assim... Isso sim são coisas sérias, Isso são né? problemas. Essas são pautas que deveriam estar ali como projeto de lei, Exato. de fato. A gente está entrando na reta final, certo, João? Eu só queria fazer 2 perguntas, não sei se a Lívia precisa perguntar mais alguma coisa, que é o seguinte: nós temos alguns acolhimentos aqui, você inclusive conhece muitos deles. O que podemos dizer para essa mãe que está perdida, né? Não sabe como guiar a sua vida, até educar seus filhos? Pode recorrer
Sim. essas Sim, com redes? certeza. Então, nós temos ali na assessoria da prefeitura, nós temos 2 grupos, que um é voltado a jovens e adultos LGBTs, então só participa quem é da comunidade, e eu, que sou a pedra fora do sapato ali, porque eu sou o que eles chamam de mãe simbólica. Então, ontem mesmo nós tivemos encontro, ontem domingo, no Parque da Cidade. Então, os jovens e eu. Então, assim, eles se abrem muito. Ou, como que eu falo isso para minha mãe? É excelente. E temos o grupo dos pais, que é, né, esse que eu acabei fundando por conta de ter passado por isso. E neste grupo eu tenho uma coordenadora que chama Isaura, junto comigo, que ela é mãe de um homem gay também. Então, a gente acolhe os outros pais. Gente, é um encontro que a gente faz mensal que todo mundo chora. Porque, assim, aquele pai, aquela mãe que chega e fala, ai, não sei o que fazer. Então, pode procurar assessoria na prefeitura. Se quiser, deixa o telefone, Pode né? deixar. O 4589-8450. E eu faço lá a inscrição das pessoas e a gente começa a incluí-los no grupo de WhatsApp, no encontro que a gente faz, às vezes online, às vezes presencial, e para que as pessoas não sofram, né? Não é motivo de sofrimento ter um filho LGBT. No começo a gente acha que é, depois a gente vê que a gente foi premiado. E se você conversa com pessoas que passaram por uma história parecida, igual, a coisa torna mais fácil. Tanto que é o que a gente faz no Mães de Jundiaí, né? A gente tem uma comunidade grande com pessoas que conversam e falam sobre, e parece que vai aliviando. Sem dúvida. É a terapia. Exatamente, coletiva. É. É. O que você diria para uma mãe que tem um filho LGBT+. Olha, eu diria, que sorte você teve. Porque, assim, eu me vejo uma pessoa tão melhor depois que minha filha me falou, porque eu era essa preconceituosa, né, que chorou porque a filha se descobriu. Então, certamente, eu era uma pessoa que também devia ter preconceito com raça, com religião, com tudo, né? Porque uma pessoa que é preconceituosa, ela é preconceituosa, ela não escolhe onde ela é Preconceito, preconceituosa, né? Eu gosto da mulher branca, loira, de cabelo liso, bem-sucedida e tal. Aí eu descubro que eu tenho muito mais a ver com a mulher preta, gorda, cabelo cacheado. E o que ela pensa tem muito mais a ver comigo. Mas eu só fui entender isso quando a minha filha me trouxe que todo mundo era igual, que ela precisava de acolhimento, que se eu não acolhesse, o mundo ia acolher. Então, assim, mães, pais ou responsáveis de LGBTs, é a chance da gente ser melhor. Com certeza. Se você, pai ou mãe, não acolher, o mundo vai O acolher. mundo vai pelo acolher. bem ou pelo mal. Sim. Exatamente. Excelente, adorei, adorei. Eu também. Vocês precisam voltar mais. Algo mais? Eu acho que a gente falou tudo, Tudo e mais um pouco. e mais um pouco, mas queremos ouvir vocês. Quer que a gente fale mais sobre esse assunto? Quer que a gente fale sobre outros assuntos? A pedra no seu sapato? Pode mandar sugestões, críticas. A gente está aqui para acolher vocês. É isso aí. Redes sociais? Mães de Jundiaí em todas as redes sociais. Temos até o WhatsApp, que eu não falo, eu só falo do LinkedIn. LinkedIn também, mas temos WhatsApp. Temos Quer WhatsApp passar? também. Tá tudo lá no Instagram, no link da bio, tem todos Tudo lá. os grupos. Kelly, muito obrigada Eu que agradeço vocês. por essa dobradinha. Ai, adorei. Foi muito bom. Eu quero, antes de encerrar, falar duas coisas aqui. Eu acho que de tudo que nós conversamos, ficou muito claro que o preconceito, sim, é uma doença. Então, se você é preconceito, procure se tratar, procure mudar, procure evoluir. E a outra coisa que já foi dita aqui é o seguinte: ano que vem é ano de eleição. Então, se você, independente do que você acha que é na sua vida, de cor, de representante cultural, de trabalho diferenciado, ou até de uma orientação sexual, e percebe que naquela casa que deveria te representar, porque é a casa de leis, não existe representante para você, você está com a faca e o queijo na mão. Voto não se desperdiça, não se vende, não se negocia. Fica o recado. Um beijo, tchau.